O Dia Mais Claro é uma história da DC, escrita por Geoff Johns e Peter Tomasi e desenhada por vários artistas, entre eles os brasileiros Ivan Reis e Joe Prado, no ano de 2010. A vida venceu a morte, a noite mais densa terminou e como consequência alguns seres foram revividos. Mas o motivo de estarem vivos se mostra como sendo algo muito maior, ainda mais sabendo que tem uma lanterna e um anel branco ainda existentes por aí. Os acontecimentos dessa HQ são exatamente sequências da Noite Mais Densa, por isso é muito importante que você conheça essa saga antes de continuar esse vídeo aqui. Então se você ainda não leu, eu fiz vídeo sobre ela e vou deixar o link aqui na descrição. E só para esclarecer, essa história é sobre a saga O Dia Mais Claro, que aborda o universo de si como um todo. Por isso, o título dessa HQ não se refere a nenhum herói em específico, mas foca principalmente nos que voltaram com o fim da Noite Mais Densa. Existe um arco que é Lanterna Verde Novos Guardiões, que é o Dia Mais Claro, só que focado nos lanternas, que acontece basicamente em paralelo com essa história aqui e que é uma preparação para outro arco, para a Guerra dos Lanternas Verdes, mas isso já é história para outro vídeo. E para entender melhor quem é quem aqui, eu sugiro que você assista também os vídeos que eu já fiz sobre a origem do Monstro do Pântano, do Gavião Negro e da Mulher Gavião, do Nuclear e do Desafiador. Então com isso entendido, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição. E hoje é dia de O Dia Mais Claro, então vamos pra história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa um dia depois dos eventos de Noite Mais Densa, com Boston Brand, o desafiador, antes um ser fantasmagórico, agora vivo. Por isso, ele está no cemitério onde seu corpo foi enterrado, e ali ele destrói a sua lápide. Boston Brand sempre foi um babaca quando vivo, e só deu valor à sua vida quando morreu. Nesse momento, um pequeno pássaro recém-nascido cai do seu ninho e morre. Mas quando o desafiador o pega, o anel em seu dedo o revive. O desafiador é o único dos 12 ressuscitados que ainda tem um anel branco, e ele não sabe o porquê disso. Até o momento em que o próprio anel entra em contato e diz que precisa de ajuda. Sem entender o que está acontecendo, o anel leva o desafiador numa forma invisível por várias partes, encontrando os ressuscitados e vendo como eles estão atualmente. Mas ele não sabe o que realmente o anel quer. Não sabe por que o anel está fazendo isso, nem para onde o estaria levando. Até que ele chega em Star City, a cidade do Arqueiro Verde. E ali o anel lhe mostra eventos que vêm acontecendo com os que voltaram à vida. E pede para que o desafiador os ajude. Assim, logo em seguida, o anel cria uma gigantesca floresta no meio da cidade de uma hora para outra. Quem está fazendo isso é a entidade branca da vida. Ela é quem controla o anel. E ela se encontra dentro de uma bateria branca que apareceu na Terra, no Novo México. Hal Jordan, Sinestro e Carol Ferris tentam mover a bateria, mas é inútil. Ela nem sai do lugar. Isso porque ela estava destinada ao portador do seu anel. Mas enquanto isso, o desafiador continua sendo transportado, até mesmo para Qward, onde fica frente a frente com um recém-revivido Anti-Monitor, onde ali o anel o manipula para que o desafiador lute pela sua vida contra essa criatura. Mas o desafiador não está acostumado a estar vivo, e esse é o ponto. O anel branco quer que ele viva, não só que ele esteja vivo. Com isso, ele é levado até a Columba, onde primeiro a garota se assusta com um intruso ali, inclusive o Rapina surge para ver o que houve, mas nem o desafiador entende os motivos do anel. O desafiador explica o que está acontecendo, então o Rapina deseja aproveitar o anel que deu vida a um pássaro para tentar trazer o seu irmão de volta, ou a irmã da Columba, mas essa não é a missão do anel. Ele não deve tentar reviver os mortos, tanto que a irmã da Columba ressurge ali como um zumbi maligno dos Lanternas Negros.
Assim, o Anel diz que vai contar seus planos e os leva até o encontro da Bateria Branca, onde o Desafiador a pega e ouve diretamente da entidade que ele precisa aceitar a vida. A entidade é quem protegeu esse mundo desde o início da existência, mas ela está morrendo e por isso é necessário encontrar o seu substituto. E cada um dos que renasceu tem um papel importante nisso. Eles precisam proteger o planeta até o seu escolhido aparecer. A entidade emite sua luz branca a todos os 12 ressuscitados e lhes passa uma mensagem sobre o que devem fazer. Uma pequena missão que eles deverão cumprir para salvar a vida do planeta. Quando Necron apunhalou a entidade, a Terra foi corrompida e o planeta como um todo está morrendo rapidamente. E quem realmente vai encontrar esse escolhido para salvá-lo é o Desafiador. Então assim ele lhe passará seu anel branco e o escolhido vai restaurar a vida. O problema é que eles não têm ideia de quem realmente é esse tal escolhido e cabe ao Desafiador encontrá-lo. Inclusive a Columba passa a ir com ele a partir daqui. O anel não diz mais nada, ele ficou totalmente silencioso, só esperando. Talvez esperando a volta de alguém. Nesse meio tempo é quando acontece a HQ O Retorno de Bruce Wayne, que trouxe o Batman de volta depois da sua suposta morte contra Darkseid na crise final. E talvez seja isso que o Anel estava esperando, a volta do Batman. Desse jeito, o Desafiador corre para encontrá-lo e assim, finalmente ele vai conseguir se livrar desse fardo, se livrar desse anel. O Desafiador encontra o Homem-Morcego num conflito com o Senhor Frio e ali ele explica o que está acontecendo e que ele seria o tal escolhido, o maior campeão da Terra. Provavelmente o cara mais inteligente do planeta, não tem ninguém na Terra que mereça mais esse poder do que ele. Assim, o Desafiador envia o anel pedindo para deixá-lo em paz finalmente. Assim, o Batman recebe aquilo, se tornando um Lanterna Branco. Mas nesse instante, é a entidade que toma o controle e fala diretamente com o Desafiador. Como Necron corrompeu toda a vida na Terra, o Desafiador, que era um tipo de fantasma antes, foi o único que se manteve puro e por isso ele foi selecionado para guiar o anel até o seu escolhido. E ele tentou se livrar daquilo jogando esse fardo nas costas do Batman, e isso estava errado. Por isso, o anel permite que um dos capangas do Senhor Frio se levante e dispare no peito do Desafiador. E assim, ele morre. O espírito do Desafiador passa a ver a sua vida na frente dos seus olhos e percebe como desde criança com o seu avô ele já era um babaca. Ele cresceu como um snob, não se importando com ninguém além dele próprio, até o dia em que ele foi morto durante uma apresentação de circo, como visto na sua origem. E foi a partir daí, de quando ele se tornou um fantasma, que ele passou a dar valor ao que tinha. Com isso, o Desafiador grita pedindo pela sua segunda chance de viver. E o anel lhe devolve a vida e diz para que ele pare de hesitar, para que ele viva de verdade. Para que seja mais do que só estar vivo. Então assim, o anel libera o Batman e volta para o Desafiador, que volta a si ao lado da Columba e imediatamente ele lhe dá um beijo. Esse talvez seja o primeiro momento em que ele realmente aproveitou a vida. E a partir daí, eles passam a ter um certo relacionamento. E agora, ele vai fazer o que o anel ordenou. Ele vai viver. Inclusive, depois de relembrar do seu avô, ele sabe que ele ainda está vivo num asilo por aí e nunca foi vê-lo nem quando era um fantasma, mas agora ele vai aproveitar para fazer isso. Boston Brand aparece ali deixando seu avô espantado, onde pede desculpas por esse tempo e explica o que ele passou na vida e na morte, mas que agora estava ali de volta para se reaproximar novamente. Inclusive, ele quer deixar seu avô feliz, e como ele gostava de motos quando mais jovem, Boston o leva para dar uma volta onde os dois ficam muito contentes, agradecendo pela vida. E nesse instante, o anel branco começa a se energizar. Algo começou,
e isso não era um bom sinal. O anel rapidamente se energiza e em pouco tempo atinge os 100% de carga, e com isso, o desafiador é transportado. A partir daqui vemos o que acontecia em paralelo com outros personagens importantes dos que foram revividos. Os primeiros são Gavião Negro e Mulher Gavião. Para entender um pouco melhor sobre eles, é interessante você conhecer a origem dos dois, mas basicamente o casal é a reencarnação eterna do Príncipe Khufu e de Chayera, atualmente sendo Carter Hall e Shiera. A maldição da sua reencarnação foi feita por Hatset, e ele sempre seria o responsável por matá-los, reiniciando o ciclo. Mas o casal estava cansado disso, principalmente depois dessa última ressurreição. Eles não estavam se sentindo completos, então essa maldição precisava acabar. O corpo deles era usado para energizar a bateria violeta das Safiras Estrelas com o amor deles. E Miri, uma delas, lhes deu um pedaço do que era o coração da Mulher Gavião em Zamaron. E essa lasca de cristal começou a se manifestar e se agarrou à garra de Horus, que passa a guiar os dois, levando-os até o encontro do seu esqueleto original, os corpos de Khufu e Chayera. E mais que isso, até todos os ossos de todas as suas vidas passadas que foram usadas para criar um tipo de portal. Então, seguindo o sinal enviado por aquele cristal, os dois entram e se encontram no Mundo Gavião, um lugar que é um tipo de ponte entre a Terra e Thanagar, um local que é também um tipo de mina de metal enésimo. Acontece que na verdade eles foram atraídos ali pelo próprio Hatset para matá-los mais uma vez. Nesse lugar, Kia, a mãe da Mulher Gavião, é quem realmente reina, e ali descobrimos que ela era a amante de Hatset. A Mulher Gavião é capturada por eles, mas Gavião Negro vai ao seu encontro e os ataca, libertando a sua amada, que pega Hatset desprevenido, e em vez dele cumprir a maldição como sempre, dessa vez é ela que o mata. Hatset morre, assim acabando com a maldição e com o ciclo de ressurreição. Mas a rainha Kia tem outros planos, e um portal usando os ossos é aberto até Zamaron, o planeta das Safiras Estrelas. A bateria central do amor emite a essência do amor, que é o que atormenta Kia por toda a eternidade, por trair seu marido e se aliar a Hatset, e por isso ela estava ali agora, para destruí-la. Mas Carol Ferris, a Safira Estrela, usando o Predador, a entidade do espectro emocional do amor, se une aos Gaviões, que por muito tempo foram os que energizaram a bateria com seu amor eterno. E então eles atacam Kia, mostrando que é muito diferente compartilhar o amor do que controlá-lo. A Mulher Gavião ataca sua mãe, e o Predador, que é movido pelo amor e pela falta dele, incorpora em Kia, se tornando uma ameaça gigantesca. Mas Gavião Negro e Mulher Gavião, mesmo sabendo que agora que Hatset morreu, eles só possuem essa última vida, não se importam e se unem, compartilhando o amor um pelo outro e atacando Kia e a destruindo. Com isso, a luz branca da entidade da vida atinge os dois, comprovando que a missão deles foi cumprida. Eles têm a sua vida completamente restaurada agora. Eles realizaram a tarefa necessária e provaram que realmente merecem viver. Assim, eles voltam para casa, pela primeira vez juntos sem a maldição, juntos unicamente por amor, podendo seguir uma vida como um casal apaixonado. Só que nesse instante, o desafiador surge logo depois do anel atingir 100% de carga, e sendo manipulado por ele, o anel simplesmente dispara na direção dos dois e instantaneamente os desintegra. O próximo ressuscitado que a gente acompanha agora é o Aquaman. Ele e Mera estão vivendo juntos no farol, mas Aquaman se sente estranho depois que voltou à vida. Inclusive, quando o herói tenta usar seus poderes para chamar a vida marinha, não é a vida que ele chama, e sim a morte. Os animais mortos atendem como quando ele era um lanterna negro. Algo estava muito errado,
E para piorar, do Triângulo das Bermudas, uma mulher surge com um exército do fundo do oceano. Ela causa um vazamento de óleo que atrai Aquaman e Mera, e quando chegam, descobrem que se trata da Sereia, a irmã de Mera. Ela ataca Aquaman e Mera faz de tudo para tirá-lo dali rapidamente. Então longe, ela conta a verdade. Ela sabia que esse dia chegaria, o dia que seu conto de fadas iria terminar, o dia em que o Aquaman saberia que a Mera, na verdade, foi enviada até Atlântida para matá-lo. O mundo de Mera, Zebel, começou como uma colônia penal para um grupo de separatistas que foi banido de Atlântida durante uma de suas guerras civis. Eles foram mantidos presos ali no Triângulo das Bermudas e nunca conseguiram escapar. Até que o pai de Mera a treinou para ser usada como instrumento de vingança contra os Atlantes. Então, por uma fissura no campo que os prendia, ela conseguiu passar antes que se fechasse novamente. Enviada para localizar e assassinar o rei de Atlântida. Mas quando ela conheceu o Aquaman, ela se apaixonou e abandonou a sua missão, deixando seu povo para trás. Só que agora, a sua irmã mais nova estava ali para realizar a tarefa que ela não cumpriu. Nesse instante, a entidade branca lhe deu a visão da sua missão e Aquaman viu um garoto com uma tatuagem de enguia no seu braço, dizendo para salvá-lo. E Mera sabia quem era esse garoto, mas Aquaman não quer mais a companhia dela e parte sozinho. Jackson Hyde era um jovem que misteriosamente tinha poderes de controlar a água, poderes como os da Mera. Mas ele não entendia o porquê daquilo, até o momento em que seu pai lhe contou que na verdade ele era adotado. Ele lhe conta que um dia uma mulher surgiu das águas e entregou um bebê, então ele sabia que esse dia chegaria, o dia de saber a verdade. O pai de Jackson lhe entrega um tipo de baú que só seria aberto por ele. Assim, o garoto encontra ali dentro uma mensagem gravada em água pela Mera, indicando que ele é filho do Arraia Negra. E nesse momento, o próprio Arraia aparece ali, atacando o pai adotivo de Jackson. Só que Aquaman também surge para salvá-lo. Jackson nasceu em Zebel e foi testado pelo Arraia Negra. Talvez por isso ele tenha desenvolvido essas habilidades e sobrevivido, diferente da sua mãe que morreu pelos experimentos que o Arraia a submeteu. Assim, depois de saber a verdade, Jackson foge com o Aquaman e seguem uma instrução naquele baú até encontrar um traje deixado para ele, onde ele entende melhor essa sua origem e recebe um uniforme de soldado e se aliando ao Rei dos Mares, ele se torna o novo Aqualad. A sereia se une ao Arraia Negra contra o povo da superfície em forma de vingança, dizendo que tudo veio do mar, então tudo aquilo pertence a eles. Aquaman vai com um novo Aqualad para combatê-los e ali uma batalha se inicia. Mas quando a sereia diz pro Aquaman que ela matou a Mera, o Rei dos Mares se desconcentra e não vê o Arraia surgindo e ali o vilão corta a mão do Aquaman. Algo que ele já viveu no passado. A perda de Mera era demais para ele e o Aquaman praticamente desiste. O Aqualad continua a luta e ataca o Arraia. E então, das águas, a Mera junto com a Aquagirl surgem mostrando que a sereia tinha mentido. Nesse instante, o desafiador é transportado para esse lugar, só que ele fica parado pelo Anel Branco, que inclusive explica que foi ele quem abriu a passagem do Triângulo das Bermudas para que o Aquaman cumprisse a sua missão, para que ele descobrisse a verdade sobre a Mera. E ao vê-la viva ali e sabendo da verdade sobre ela, Aquaman se levanta e luta, porque ele não vai desistir, ele não vai perder a vida dessa forma. A batalha continua e Mera ultrapassa seus poderes. Ela manipula as águas, retrocedendo os mares, basicamente retrocedendo todo o oceano. E usando os animais aquáticos, mesmo que mortos, Aquaman cria um exército contra a sereia.
E o Aqualad, manifestando seus poderes, consegue criar o bloqueio do Triângulo das Bermudas mais uma vez, onde a sereia fica trancada com o seu exército, inclusive com a Raia Negra junto. Só que Mera fica exilada ali na superfície. Mas o Aquaman diz para que ela não se importe. Ele também é um pária preso em 2 mundos, na água e na terra, e ninguém deveria carregar esse fardo sozinho. Assim, entendendo e perdoando-a por esconder aquilo sobre o seu passado. Com isso, eles se beijam para seguir juntos no futuro. Então, nesse instante, a vida do Aquaman é completamente restaurada pela entidade. A sua missão foi cumprida. E naquele instante, o desafiador surge controlado pelo Anel Branco, e assim como fez com os Gaviões, ele é obrigado a apontar para o Aquaman e disparar, desintegrando-o imediatamente. O próximo ressuscitado a ser acompanhado agora é J'onn J'onzz, o Caçador de Marte. O último marciano vivo tá feliz de ter voltado, de poder ver seu planeta mais uma vez, mesmo que não exista mais nada ali. Mas ele tá disposto a mudar isso. Ele quer trazer vida novamente a Marte, mas J'onn J'onzz vem sendo perturbado por antigas memórias. Memórias que foram postas nele quando foi atraído para a Terra pela primeira vez pelo Dr. Erdel. Em Marte, houve uma epidemia que matou todos os marcianos, inclusive a família de J'onn J'onzz. Mas na Terra, o Dr. Erdel estudava a vida alienígena quando transportou o Caçador de Marte para lá, fazendo com que ele sobrevivesse. Mas ali, para que J'onzz não sofresse com a verdade, o Dr. Erdel apagou alguns fatos da sua memória, inclusive o que houve com o seu mundo. E aos poucos ele foi ganhando essas lembranças de novo. E quando o doutor morreu, J'onzz assumiu a Terra como seu novo lar, iniciando a sua história como super-herói. Mas agora, J'onzz volta para a Terra e quer entender o que está acontecendo. Por isso, vai ver a filha do doutor, agora já velha e doente, e disfarçado como o pai dela, fazendo-a acreditar que há algum tipo de delírio. J'onzz descobre que eles atraíram uma outra criatura antes, uma marciana verde fêmea, mas que era um monstro. Ela se infiltrou com os humanos e só depois disso eles atraíram o Caçador de Marte. Só que atualmente, mortes estranhas surgiram na cidade e ele parte para investigar. Inclusive nessa investigação ele começa a perceber que quando se aproxima de vegetações, elas se retraem ou até mesmo morrem. J'onzz vai procurar sua sobrinha Megan, a Miss Marte, para ver se ela sabe de algo. Só que J'onzz a encontra praticamente morta. Mas nesse momento, o caçador recebe a luz branca da entidade da vida, lhe dando a visão sobre uma floresta, ordenando que queime tudo. Por isso, ele vem afetando a vegetação por onde passa. Inclusive, com essa luz, a Miss Marte volta ao normal e explica que realmente existe uma marciana verde à solta, e ela foi a responsável por isso. A visão que J'onzz teve o fez pensar que a tal floresta que ele precisa destruir possa ser aquela que surgiu em Star City. Então ele parte para lá primeiro por sentir um vazio telepático ali também. Nesse lugar, ele perde o controle dos seus poderes, que começam a queimar tudo. Mas ele encontra o Arqueiro Verde protegendo o local. Mais precisamente, uma árvore gigante com um símbolo da entidade da vida. J'onzz tenta se controlar e percebe que tudo que ele queimava se restaurava. Então ele usa aquele símbolo da vida para entender melhor aquela floresta e percebe que não é ela que deve ser destruída, e sim uma floresta que surgiu em Marte. Voltando ao seu planeta, o caçador vê todo aquele verde no formato do símbolo da entidade branca. E ali ele encontra a tal marciana verde. Seu nome é Decay, uma psicopata que quer repopular Marte também, mas a todo custo. Ela ficou na Terra quando foi transportada pelo Dr. Erdel, mas seu disfarce humano perturbou a sua mente e ela esqueceu que era uma marciana. Foi quando noticiaram os renascimentos dos heróis, incluindo J'onn J'onzz, que isso fez despertar quem ela realmente era.
Assim, ela quer obrigar Jones a trazer sua raça de volta. E para isso, ela começa a mexer com a sua mente, criando uma ilusão onde ele vê Marte novamente populado, inclusive com a sua esposa e filha de novo. Mas aquilo era uma grande farsa. E Jones supera essa visão, porque ele não luta por mentiras. Ele não luta por uma farsa ou ao lado de uma psicopata. Ele luta pela vida. Então, se Marte ficar sem John Jones, o planeta vai continuar morto como é atualmente. Mas se a Terra ficar sem ele, muitas vidas podem ser perdidas. Vidas de um planeta que o acolheu. Um planeta que ele jurou defender. Então por isso, o caçador ataca Dekai e para destruí-la, a leva para ser incinerada no sol. E antes que ele fosse incinerado também, a luz branca lhe diz que a sua missão foi cumprida. Ele teve a sua vida restaurada. Mas cabe agora a ele escolher qual é o seu mundo, Marte ou a Terra. Assim, ele escolhe o seu lar, a Terra, e todos os seres vivos que existem nela. Jones parte para lá, onde encontra o Desafiador, levado pelo Anel Branco. Só que Jones entende com a sua telepatia o fardo que o Desafiador vem carregando e aceita ser levado. E assim como os outros, ele também é desintegrado. Com isso, o último ressuscitado que a gente acompanha é o Nuclear. Ronnie Raymond tá de volta logo depois de ter matado Jen, a namorada de Jason, usando ele próprio para isso. Então no funeral dela, Ronnie aparece, já que na teoria não foi ele quem fez aquilo, ele não estava no controle. Mas Jason se irrita e parte para cima de Ronnie, só que quando se aproximam, eles se unem recriando o Nuclear. Ronnie sendo o corpo e Jason sendo o cérebro. O problema é que eles não conseguem se separar por algum motivo. O Dr. Stein, com auxílio do átomo, analisam o corpo do Nuclear e as notícias não são boas. A matriz nuclear que os une está instável. É como se algo a tivesse infectado, e a briga entre Ronnie e Jason pode ser muito mais perigosa do que eles imaginavam. A discussão entre eles pode deixar a matriz mais instável ainda ao ponto de explodir. E a destruição que seria causada por isso seria universal. Ou seja, o Nuclear, sem querer, pode destruir todo o universo. Para piorar as coisas, uma terceira voz surge ali. Inclusive, nesse instante, a entidade branca emite a mensagem com a missão do Nuclear. Ronnie deveria estudar mais e Jason deveria estudar menos. Um deve aprender com o outro. Então de dentro do Nuclear surge o dono daquela terceira voz. A infestação que sobrou na matriz. Uma materialização do Nuclear como Lanterna Negro, se autodenominando agora como Morte Nuclear. A ideia do Morte Nuclear não é matar os garotos, e sim fazer com que realmente eles se desentendam e assim explodam todo o universo como num novo Big Bang. Por isso, essa criatura maligna absorve o Dr. Stein e vai atrás do pai de Jason também, levando consigo as duas figuras paternas dos garotos. Isso obriga Jason e Ronnie a trabalharem juntos, mas o Morte Nuclear vai até onde a bateria branca surgiu, onde o Desafiador a tocou e a deixou ali. Assim, para levantá-la, o Nuclear Negro a corrompe com a sua própria escuridão e dela recria uma versão dos 12 ressuscitados para que o acompanhem. E ele leva a bateria até a criatura mais mortal de todo o multiverso, até Qward, onde se encontra o Anti-Monitor. O Nuclear tenta conseguir ajuda com o átomo, mas Ronnie e Jason voltam a discutir e numa instabilidade eles são transportados até a bateria, até Qward. O Anti-Monitor quer a bateria para criar vida, vida que ele possa destruir e consumir. E assim, repetindo isso infinitamente, ele seria a criatura mais poderosa da existência. Mas quando o Nuclear chega, mesmo sabendo que não é páreo para o Anti-Monitor, ele ataca. Ele causa uma explosão distraindo o Morte Nuclear e então recupera a bateria branca. Mas o Anti-Monitor não vai permitir.
Assim, ele causa a separação dos garotos. O Morte Nuclear diz que eles não têm chance. Ronnie já foi um bom garoto um dia, o mais jovem integrante da Liga da Justiça. Na sua morte, ele voou para longe para evitar que os outros se ferissem com a sua explosão num ato bastante heróico. Mas depois que ele voltou, ele mudou. Ele não quer mais carregar esse fardo. Ele não quer mais ser o nuclear. Enquanto Jason só sabe chorar pela morte da sua namorada. Ronnie Raymond renasceu, mas o nuclear não. Ronnie, na verdade, nunca foi muito bom sem o Professor Stan. Assim, o Morte Nuclear o materializa na sua frente. E sem precisar mais de Jason, o Morte Nuclear se vira para matá-lo. Só que Ronnie entra na frente para salvar seu companheiro. E nesse instante, o Dr. Stan entra na frente de Ronnie. Então ele é atingido em cheio por um raio que começa a transformá-lo em sal. Jason e Ronnie se unem mais uma vez, mas o nuclear não pode fazer nada. Ele apela para a bateria branca reviver o professor, mas ela não pode fazer isso. Ele não faz parte do plano, da busca pelo escolhido. Assim, o Dr. Stan, a figura paterna que sempre aconselhou e sempre esteve ao lado de Ronnie, morre em seus braços. Isso o enfurece e serve como combustível para que ele queira ser o nuclear, para levar aquilo a sério agora. E por seu quase sacrifício, Jason tá do lado dele agora também, estabilizando a matriz. Mas nesse instante, ele é atingido pela luz branca que diz que a sua missão foi cumprida. Ele teve a sua vida restaurada. A entidade destrói facilmente o Morte Nuclear e suas réplicas negras e leva o nuclear de volta para a Terra, mais precisamente para a floresta em Star City, onde conta que foi ela quem permitiu que tudo aquilo acontecesse porque precisava que Ronnie vivesse corretamente, porque a Terra dependia disso. Então, ao se virar, ele vê o desafiador apontando o anel branco para ele também. O planeta Terra está corrompido, a vida nele está ameaçada e ele próprio está se voltando contra os seres vivos. A Terra está condenada e começa a causar catástrofes por todas as partes. A ressurreição dos 12 não foi por acaso. A entidade precisava deles para uma missão específica, para salvar o mundo, salvar a vida. Cada um deles recebeu uma missão. Fora Aquaman, Mulher Gavião, Gavião Negro, Caçador de Marte, Nuclear e Desafiador, os outros também tiveram suas missões. Tudo isso para chegar nesse momento. O Capitão Boomerang foi levado pelas visões da sua missão até ali também, até a floresta. Todas as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, tudo feito para evitar a destruição do planeta. E principalmente tudo pronto para confrontar a infecção da Terra. A criatura que está apodrecendo o planeta pelas suas raízes, causado pelo contato com o Necron. E esse ser é o Avatar Sombrio, o monstro do pântano corrompido. O verde se tornou negro e ele próprio está apodrecendo o núcleo da Terra. Então por isso que o Anel Branco levou ali o Desafiador com a Columba, o Rapina e agora o Nuclear carregando a bateria. Dessa forma, a entidade coloca o seu plano em prática e atinge o Nuclear que começa a mudar. A vida começa a torná-lo em fogo puro, levando também as essências dos outros ressuscitados que ela modificou, tornando o Nuclear como o elemental do fogo. O Caçador de Marte surge como o elemental da terra, o Aquaman como o elemental da água, e Gavião Negro e Mulher Gavião como os elementais do ar. Assim, eles atacam o Avatar Sombrio. Eles precisam defender aquela árvore central com o símbolo da entidade, porque ali é a fundação do Parlamento das Árvores. Ali é onde se encontra o escolhido, o grande salvador do planeta. Seu nome é Alec Holland. O monstro do pântano negro era o avatar do verde antes. Era a vegetação que achava que era Alec, como visto na sua origem. E agora, depois da infecção, ele acredita que é Necron,
o avatar do negro. Então o verde precisa do seu avatar. Dessa vez, não que ele pense que é Alec Holland, mas sim que seja Alec Holland. Enquanto isso, as manipulações da entidade continuam e o Capitão Boomerang chega ali e, ordenado pela luz branca, ele atira um boomerang contra a Columba, cumprindo a sua missão. Assim, o Rapina tenta evitar que ela seja atingida, mas falha. Então o desafiador se joga na frente dela para salvar a sua amada e com isso, ele é atingido. Porque para que Alec Holland viva, alguém tem que morrer. Com isso, o desafiador cai e morre nos braços da Columba, agradecendo por lhe mostrar como é estar verdadeiramente vivo. Assim, o anel deixa seu dedo e vai até o escolhido, até o salvador do planeta e revive Alec Holland. Então o Parlamento das Árvores se manifesta e começa a absorver Alec, transformando-o dessa forma no verdadeiro monstro do pântano. Ele tá ali para isso, para proteger esse mundo e para lutar contra o Avatar Sombrio. Então os 4 elementais se unem ao verde e desse jeito o monstro do pântano ataca com todo o seu poder e mata aquela criatura corrompida, encerrando a ligação de Necron com a Terra e dessa forma salvando o planeta. A vida venceu, mas o desafiador teve que morrer mais uma vez para isso. Para honrá-lo, o monstro do pântano lhe dá uma sepultura adequada, feita de flores. Mas vemos que seu espírito se torna mais uma vez no que ele era antes. Um fantasma que vaga pelos vivos sem que ninguém possa vê-lo ou ouvi-lo. Isso pode não ser justo, só que a vida precisa dele assim. E pela conexão que tiveram, Columba não consegue vê-lo, mas pelo menos consegue ouvi-lo. A corrupção acabou, tanto para a Terra quanto para os que ressuscitaram. Então Aquaman volta, inclusive com a sua mão restaurada. Caçador de Marte e Nuclear também. Mas dos gaviões, só o Gavião Negro retornou, porque a Mulher Gavião continuou sendo o ar. O planeta foi limpo e a vida pode ser renovada. Então o monstro do pântano se conecta com a Terra, trazendo de volta não só a vegetação, mas toda a vida que existe nela. Todo o verde do planeta é restaurado, e assim o mundo está seguro, crescendo cada vez mais forte. E o monstro do pântano vai seguir daqui para frente, lutando contra todos os que o ameacem. Todos cumpriram suas missões, menos o Rapina, que não pegou aquele boomerang. Jade equilibrou as trevas internas de seu irmão, que poderia energizar o Avatar Sombrio. Maxwell Lord, sem saber, protegeu a Terra de uma guerra super-humana, evitando que ocorressem os eventos de Reino do Amanhã nessa realidade. E Osiris libertou a sua irmã Isis, a deusa da natureza, que será de grande ajuda a Alec Holland. Assim, a missão da entidade ali terminou, e a bateria branca desaparece, dizendo para que eles aproveitem a vida por tudo que ela é e pelo que ela não é. Desse jeito, cada um segue a sua vida, com Aquaman e Mera apresentando Jackson aos novos titãs, com o Gavião Negro sofrendo pela Mulher Gavião, inclusive com isso levando o Gavião Negro a eventos que vão ser mostrados só mais pra frente durante a saga Noites de Trevas Metal, que inclusive tem vídeo aqui também. Caçador de Marte ajuda a filha do Dr. Erdel e cura a sua doença, porque ele não tem ressentimento deles terem o roubado do seu lar, já que na verdade eles lhe deram um. Ronnie e Jason são amigos agora, mas pelos estudos do Dr. Sten ainda pode ter algum problema com a matriz nuclear que eles vão precisar analisar. E pelo mundo, o monstro do pântano vai estar sempre presente quando alguém fizer mal ao planeta, como empresários que não se importam com a vida para ganhos próprios, porque sempre que alguém mexer com a Terra, haverá consequências. Inclusive com isso, surge por ali também um investigador um pouco diferente para analisar esses ataques, e percebe que conhece esse padrão. Aquele é seu antigo companheiro
John Constantine, que tá surpreso em ver que o monstro do pântano tava de volta, mas pelo menos agora trazido num dia mais claro. E é desse jeito que termina a história. O Dia Mais Claro é uma maxi-série, algo que durou um ano inteiro para ser concluído e levou 25 edições ao todo. Isso é um grande mérito porque a série é consistente, ela tinha um plano traçado do começo ao fim. O problema é que praticamente logo em seguida o Flashpoint surgiu e os Novos 52 acabaram com tudo. Então quase todas as consequências aqui não levam a lugar nenhum. A história em si é boa. O roteiro é muito interessante, tratando principalmente sobre segundas chances, sobre você viver a vida e não só estar vivo. A arte também é bem feita, e por mais que seja um pouco inconsistente, já que tem vários artistas envolvidos, não tem diferenças gritantes, então consegue manter uma linearidade visual. O meu problema com essa HQ é a narrativa. Ela é dividida basicamente em 5 frentes, focada nesses personagens principais, mas a história vai picando ela de forma grosseira. Alguns personagens seguem a sua história até que as páginas mudam para outro, e esse primeiro volta várias edições depois para continuar sendo quebrado até o final da saga, e isso cansa muito durante a leitura. Tanto que a forma que eu contei a história aqui é totalmente diferente da forma que ela foi apresentada nas páginas do quadrinho. O Dia Mais Claro é uma jornada, é uma reflexão sobre a vida, sobre como você vive a sua vida. É sobre sacrifícios e sobre existência. A ideia de mudar o status de vários personagens é realmente muito interessante, mas é uma pena que com os Novos 52, muita coisa aqui acabou sendo perdida. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.